Shalom a todos. Shalom. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Vayet Hanan. Ela está no livro de Devarim, do capítulo 3, versículo 23 a 7 a 11. A palavra Vayet Hanan significa e implorei. Né? A gente tem o Vav aqui, né? Que é a conjunção. E uma coisa que eu achei bem interessante foi a raiz da palavra. Não, acho que eu não peguei o hebraico, não. Então, Vayet Hanan quer dizer implorei. Ele vem da raiz da palavra Hanan, que significa ser gracioso ou implorar por misericórdia. A gente vai falar daqui a pouco sobre a gematria. Então a gente vê que em Vayet Hanan, ele inicia exatamente com a súplica de Moisés para ele conseguir ver a terra prometida. Uma pergunta que a gente pode fazer: de fato, Moisés não entrou na terra prometida? Não. Aí depende. Entrou ou não entrou? Eu acredito que ele entrou. Fisicamente, não. Fisicamente, sim. Porque o local antes do Yarden, hoje, se você olha pela terra de Israel, é aquele pedacinho lá do sul. Ele só não atravessou? Ele só não atravessou o Jordão. Dá licença. Deixa eu falar. Pode falar. Teve duas tribos que ficou antes Não é isso? Não. Nesse lugar? Quando você olha mesmo o que o Eterno deu a Israel, toda a terra de Israel, Eretz Israel, você vê que o pedacinho do final do sul, um pedaço dele comprime ali onde está o Rio Jordão. E Moshe botou o pé. Aí então ele pisou. Quando o que Moshe queria não era... Ele queria passar o Jordão porque ele queria ver o quê? A terra. Ele queria ver Jerusalém. Ele queria cumprir as mitzvot. Muito bom. Moisés, ele tinha no coração dele chegar ao local onde seria o Mishkan, o Beit HaMikdash, e ali poder cumprir de todo o coração dele as mitzvot mais primárias ao Criador. Mas o propósito do Criador era muito maior. E a gente vai ver, estudando a gematria, coisas que eu achei muito interessante. Foi uma semana para mim assim muito proveitosa, porque quando você para estudar e olhar para a Torá ela realmente mexe muito com você. Ela mexe com o seu íntimo, ela mexe com o seu intelecto, ela mexe com a sua visão sobre você e sobre o mundo. E isso acho que é a coisa mais importante que a gente tem que ter. A gente tem que buscar o estudo pela Torá. Não o estudo pela Torá na maneira que é assim, isso aqui vai para ser para o meu próximo, não, mas você ler a Torá olhando para você. Porque uma das palavras que tem a mesma gematria de Vayet Hanan é uma coisa que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho. Vamos ver aqui a gematria. O Vav, 6. O Aleph, 1. O Tav, 400. O Reit, é esse daqui, né? Cadê? É o Rei, né? 5. Não, eu peguei o 8, peraí. Então é fechado. É o fechado, né? Então, peraí, fechado. É o 8, 2 vezes num, né? 40. 50, não é 50. Não é 50, né? Foi bem errado. Isso. Obrigado. 50. Então, 50 mais 50, 100. 100 mais 400, 500. 508, 509, 515.
Né? É um sulfite, né? Aquele último. Isso, é um sulfite, que ele é mais. Né? O nu ele fica mais ou menos, se você botar uma No final linha, da né? palavra. Ele fica isso aí. É um sulfite. Ultrapassa a linha de finalização da escrita. Se você pegar a soma total, 5 mais 5, 10, mais 1, 11. E o dígito comum, 2. Mas eu não vou entrar nesse número comum, eu quero falar de umas outras coisas que eu vi pela gematria da palavra que eu achei muito interessante, mas muito interessante mesmo. Também é a mesma gematria do nome de Sarai, antes de se tornar Sara. O 1515? Esse eu não cheguei a ver, não. É porque Sara é o 200, o Shin, que é 300, o Reish, que é 200, e o Re, que é 5. Mas antes de colocar o Re, antes de Deus mudar o nome de Sara e Abraão, era o Yud. Isso. Ele tirou o Yud e botou o Rê. Isso aí. Não, ele tirou o Yud e ficou só o Sará. Não, tem o H no final. É o Rê no é final. o H, né? É o Rê no final. Agora É. depois de mudar o nome. Ele botou o H, o Rê no final do nome de Sara. Não, na E no verdade, meio de Abraão. eu estou errado. Desculpa aí. Porque na verdade seria 510. Uma coisa que eu queria falar sobre a raiz. A raiz de Vaet Hanan, né, que é o Hanan, que significa ser gracioso e implorar por misericórdia, isso revela duas coisas dentro de nós que são muito profundas. Isso mostra que dentro de nós a gente devemos buscar sempre ser gracioso. Primeiramente, com você. Quando você erra, quando você tem dificuldades. Porque sem essa graciosidade você não consegue se perdoar. Sem essa graciosidade você não consegue admitir o seu erro, romper com essa dificuldade e melhorar a sua visão sobre você mesmo. E implorar por misericórdia. Isso daqui é o que nós mais precisamos. Por quê? Somos falhos. Temos muitas dificuldades. Somos seres humanos. Limitações, muitas. Né? O Eduardo. o Eduardo trouxe hoje falando sobre a questão do ser passivo e do ser ativo. Às vezes, nós estamos numa sociedade que cria um ser passivo. Mas como eu posso olhar a minha espiritualidade e deixar de ser aquela pessoa que apenas ouve ou apenas lê e começo a controlar e a mudar a mim mesmo? Através disso daqui. Por quê? Eu olho e sei que por mim mesmo eu talvez não vou conseguir nada. Mas se eu pedir a Deus, se eu falar, eu quero mudar, eu posso não ter forças, mas eu começar a implorar a Deus pela sua misericórdia, porque a Torá nos garante que Ele é misericordioso, que Ele é passivo, que Ele é longânimo. Então, eu vou começar a criar dentro de mim uma chama que vai purificar os meus pensamentos, uma chama que vai me acordar para entender as minhas dificuldades e me tornar uma pessoa melhor. E eu me tornando uma pessoa melhor, eu torno a minha casa melhor. Eu torno a Beit melhor. Eu torno o mundo melhor. Eu crio este mundo uma morada para o Criador. Então isso é a importância de implorarmos ao Criador misericórdia para que possamos alcançar um nível maior de consciência e mudança em nossa vida. Aquilo que o Tibo Rolando ensina, né? Quebrou, conserta. Sujou, limpa. Isso aí. Né? Isso. Isso é muito importante. Postei no grupo hoje. Sim. Porque quando você para, o que você está falando é altamente ponderável. E quando você para olhar para isso daqui, você pode olhar para você e dizer assim, poxa, eu tenho tantos defeitos, eu tenho tantas limitações. Se eu olhar só para as minhas forças ou para as minhas próprias dificuldades, eu não vou conseguir fazer nada. Eu vou parar por isso? Olha o conceito que você tem. Implore por misericórdia e siga em frente.
Não importa onde você esteja. Amém. Os grandes sábios falam, não importa onde você esteja. Você pode ser o pior homem, a pior mulher, você pode se achar o pior ser humano do mundo inteiro. Mas a partir do momento que você entende que você pode implorar por misericórdia e que Deus ouvirá a sua tefilá, a sua oração, o seu clamor, fazer como Moisés e implorei, eu estou implorando a Hashem. Você pode ter a certeza que você pode continuar e seguir em frente. Não sou eu que te garanto isso não, é a Torá. É a linguagem do próprio Criador, ele está dizendo para você, assim como eu não desisto de você, você também não deve desistir de si. Porque muitas vezes durante a caminhada a gente pensa, passa na nossa cabeça, não dá, vou largar, né? Vou levantar a bandeira branca, não. Lembre-se disso, implorar por misericórdia. Vaet Hanan, implorei. Vamos ver as palavras aqui que são parecidas? Que tem a mesma gematria. Eu vou começar por essa daqui, ó. Deixa eu ver, posso apagar aqui? Posso apagar aqui? Olha. Apagar aqui. A primeira que eu quero falar é essa daqui. Tefilá. Mesma gematria, 515. E implorei, está ligado à sua tefilá. Isso nos mostra e nos traz a importância de constantemente estarmos em reza. Rezar, rezar e rezar. Isso os sábios nos trazem também como a gematria de Vaet Hanan 515 e a mesma de Tefilá, significa que Moshe rezou 515 vezes para poder entrar na terra prometida. E o Eterno falou para ele, olha, se você rezar mais uma vez, eu vou ter que atender seu pedido. Agora eu me esqueci, eu não esqueci de anotar, eu li, né? A gente vai lendo muita coisa, vai entrando muita informação, e 516 é um número de completude. Jesus teve que dizer basta. Isso. Basta. O que o Moshe nos traz com isso? Se existe um decreto, continue rezando. Não importa qual seja o decreto, tá difícil, o Eterno colocou um decreto ruim em você, não pare, não deixe, não esmoreça, porque o ser humano tem disso. Quando a gente encontra uma grande dificuldade, a primeira coisa que nós queremos fazer é o quê? Desistir. E aonde a gente vai encontrar a verdadeira chama para prosseguir em frente nos desafios? É através da nossa tefilá, é através da nossa reza, é através da nossa oração, é através do nosso verdadeiro pedido ao Criador. Salmo 130 diz, Mimamakim Kratiha Hashem, das profundezas clama a ti, ó Eterno. Por favor, ouve a minha tefilá. Ou seja, Davi estava lá no canal, estava cheio de decretos amargos, mas das profundezas de sua alma, de sua dificuldade, ele levantou sua voz ao Criador. E ele rezou, e Hashem ouviu o seu clamor. Isso traz para que pensamos e olhamos para dentro de nós. Como tem sido a minha tefilá? Como tem sido a minha vida em favor da oração? Será que eu tenho sido como Moshe? Será que eu tenho feito, né, rezando tanto, a ponto do Criador dizer, basta, olha só, basta. Você tem que entender que você tem que passar por isso. E isso traz um conceito ainda mais profundo. Que o não de Deus,
ele também é resposta. Né? O Eduardo fala do clean, né, do vaso, do ser passivo. A gente tem muito disso. Aí você vê que a boca aberta assim, ó. Derrama, vem. Eu só quero preencher o meu prazer, as minhas vontades, as minhas necessidades. Agora, quando a gente para olhar, pensa agora Moshe. Eu estava lendo, acho que foi o Urashi, ele traz uma explicação que eu achei interessante. Que Moshe, ele não atravessou o Jordão, ele não entrou em Eretz Israel, o Eterno não permitiu. Porque quando a gente olha a trajetória de Moshe, e uma das coisas que o Rodrigo falou muito sobre ele, quando teve a Parashá que falava da pessoa do Moshe, que Moshe foi um homem que ele não pensava em si. Moshe foi um homem que não pensava em si. Ele estava acima do ego. Ele estava acima dos seus próprios desejos. Moshe olhava para o povo. Porque Moshe entendeu a aliança que Hashem tinha com os patriarcas, com Abraão, Isaac e Jacob. Se Israel está de pé hoje é pelo mérito desses homens. E se nós, como Bnei Noah, estamos em pé, é também por causa do mérito desse homem. Porque o Eterno disse a Abraão, tu serás pai de muitas nações. E Moshe, o que ele faz? Ele contende com Deus. Deus fala para ele, ó Moshe, tu vai ser Mashiach, vai acabar o negócio aqui agora. Eu vou destruir esse povo todinho e de você eu vou fazer uma nova geração. O que Moshe falou para Deus? O Senhor falou que este povo é o teu povo e que se cumpra a tua palavra. E uma das explicações que o Urashi traz é exatamente por isso. Moshe não passou a Eretz Israel porque é ele que vai conduzir todas aquelas pessoas que morreram no deserto na ressurreição dos mortos. Ele que vai trazer aquelas almas e vão dizer para ele, olha só, vocês não esperaram tanto tempo? Vocês erraram. O Eterno vos perdoou. Agora vamos. Vejamos a promessa. Vejamos aquilo que o Eterno nos dá. E quando paramos para pensar nisso, olha que coisa profunda. O Eterno, quando ele nos faz uma promessa, né, ele prometeu ao seu povo que estaria sempre ao seu lado, né, a gente vê nessa Parashá profundamente a ótica profética de Moshe, porque Moshe consegue enxergar o que nós vemos hoje, a Galut, né, de Israel. A gente vê hoje o que o Moshe estava falando, vocês ficaram de pouquinho, mas nesse pouquinho ali eu vou abandonar. De vocês eu levantarei de novo essa nação. O Eterno, ele cumpre. Independente das nossas falhas, independente das nossas dificuldades. Se você quer ter uma vida com Hashem, se nós queremos viver, né, esta Torá viva, essa Torá que nos encaminha para mudar a nossa vida, para cumprirmos as leis que o Eterno nos deixou para o nosso benefício. Isso foi uma coisa que assim, eu tive uma visão muito clara. As leis não é para o mundo. A lei é para o seu próprio benefício. Porque é através dela que nos tornamos melhor. É vida. E às vezes quando muitos têm a necessidade de pegar a Torá e dizer, não, isso daqui é para você. Ah, isso daqui é para o fulano. Daqui é, Eduardo, ó, tá vendo aqui, ó, tem 10 ditos aqui, esses 10 ditos aqui você tem que cumprir. Você tem que viver isso. Mas, e você? Não, eu não. Aí comigo já é diferente, é de uma forma, não. A Torá, ela é vida, ela transmite vida. Ela é luz para os nossos olhos. Ela é fogo para a nossa alma. Ela que nos alimenta. Ela que nos mostra o quão falhos somos e também nos mostra o quão grande podemos ser. Quando você olha para Moshe, é exatamente isso.
Quem era Moshe? Um homem gago, um homem que tinha dificuldade porque ele sofreu na sua infância, né? Queimou a boca, não conseguia falar direito, mas foi um homem de grande potencial. Até que ponto te limita as suas dificuldades? Já parou para pensar sobre isso? Até que ponto as minhas dificuldades me limitam? Ou até que ponto eu vou continuar tendo esse tipo de conexão com essas coisas que me fazem mal? Ou até quando eu preciso entender dentro de mim, olhar, né, meus caminhos internos para que eu possa me tornar todo o potencial que eu tenho? Para que eu possa ser tudo aquilo que eu fui criado. Porque as limitações, as dificuldades não estão fora. Elas estão dentro de nós. E quando aprendemos que temos essas dificuldades, temos esses caminhos que temos esses caminhos a percorrer, e percorrendo eles, eu vou quebrando paradigmas, eu vou desmistificando paradoxos, e vou entendendo o quão grande é o meu potencial. Segunda palavra. Opa, saiu um 4. Quem sabe? Ela que nem precisa escrever, né? Israel. E o mais interessante que eu estava vendo é que tem um izinho aqui embaixo, né? Quando você lê, né? A escrita, né? Que seria correto, seria isso daqui, né? Isso, Israel. Só que a gente sempre esquece, né? Esquece É um aí. China, ele é um China. Não, é porque ele é um China, tem um. Aí se torna um S. Aqui, isso, ele tem esse pontinho aqui que faz ele de S, mas ele tem um outro pontinho aqui embaixo de I. Deixa ele mudo. Não, é como se fosse aqui, desculpa, esse pontinho aqui embaixo. Ah, tá. Então, Isso, senão ia ficar em Israel. Isso é aqui embaixo. Isso. Aqui, embaixo do Yud. Vai. Mesma Gematria, 515. Por quê? Vaete Hanan conecta com Israel. O que é Israel? A raiz de Israel é Sarar, que significa lutar, né? E o ele, aquele que luta com Deus. Mas quando você, olhando para o contexto, Israel significa o quê? Identidade. Implorar está conectado ao senso de identidade. O quanto você tem implorado para ser autêntico? A que ponto você tem lutado para manter a sua identidade, a sua integridade? A gente pode trazer para o povo, mas a nossa intenção aqui é trazer um momento de reflexão para nós que não somos diretamente judeus. Como eu tenho construído o meu senso de identidade? Será que eu tenho construído o meu senso de identidade com aquilo que é a vontade de Deus? Eu simplesmente tenho me deixado, porque é uma coisa que fala exatamente no final dessa paraxá, me assimilar pelos meus próprios desejos. Inclusive tem até um código na palavra Israel, o mesmo, o Yud e o Shin, que forma a palavra Ish, que é homem. Isso. E aí o Rosh, o Reish, né, que é Rosh, Cabeça. Pensamento, e aí El. Então, o homem que pensa em Deus, ou seja, aquele que faz tudo
pensando em fazer a vontade do Criador. Então, ainda mais profundo ainda. Eu tava vendo, mas tem coisa que assim, eu tenho que estudar hebraico. Foi aí que Jacob se tornou um Israel, né? Foi aí que Jacob se tornou um Israel. Na verdade, a luta não foi contra um anjo físico, foi uma luta interna. Quando vencemos nossas lutas internas, Nos tornamos Israel. ou seja, quando eu consigo combater aquilo que está dentro de mim e eu vejo que aquilo não me faz bem, eu vejo que aquilo não agrada ao Criador, eu fortaleço e crio o meu senso de identidade. É forte isso aí, hein? É forte, hein? É forte pra chuchu. Isso é Israel. Israel não está ligado. Porque às vezes a gente fica, né? Até agora, Israel. Acho que é um país. Isso. A terra em si. O Israel está com o conceito de lutar. A raiz da palavra Israel, sarar, é lutar. Ou seja, a nossa vida não é uma bonança. Ela é uma luta diária. Ela é uma conquista diária. Por quê? Nós estamos no mundo, mas estamos fora de Eretz Israel. Não temos a santidade daquele local. E é engraçado, né? Porque Israel é o único país do mundo que não faz parte de um conjunto. Ou seja, ele não tem os Emirados Árabes, não tem União Europeia, não tem a Liga Americana. É isolado, não tem um similar a ele. Tem nada. Entendeu? Não tem... Só tem um apoio que é Estados Unidos, né? Não, apoio tem vários. Apoio tem vários. Eu falo de povos com amigo. Por exemplo, Coligação. os países muçulmanos são vários. Sim. Os países cristãos são vários. Os países budistas são vários. Tá entendendo? O país judeu só tem um. E que ninguém gosta ainda. Exatamente. Mas, nessa paraxá tem um segredo em relação a isso. Né? Porque nessa paraxá, quando você lê ela, vai lendo ela direitinho, você vai enxergando que ele diz assim: a ti sou o teu Deus. Não vos assimileis, porque quando você olha para o sol, olha para a lua, olha para as estátuas, olha para as coisas, essas coisas vêm para as nações. Os astros. Olha que profundidade. Dá a entender que é o eterno que guia o seu povo, não é o astro, né? Não são essas influências externas. Né? Mas nós, olha que, não só a profundidade, mas quando você parar para pensar, a grande bênção, né? Não é, podemos dizer, um privilégio, né? Entre aspas. Porque isso não mudou. Quando você olha para o mundo, o que as pessoas estão ligadas? A astrologia, Ídolos. a ídolos, né? A religião diz que é cristã e que segue o monoteísmo, mas ela tem um intermediário, tem um mediador. E o Eterno não admite mediador. Chorou. Porque ele é errado. Ele é um. Essa é uma coisa que eu queria trazer, mas acho que não vai dar tempo. Vou correr mais um pouquinho para ver se eu consigo pelo menos ministrar 80% daquilo que eu queria trazer. Pode falar. Então, na verdade, a gente cria, né, dentro de nós mesmos um Israel. Por quê? Porque cada um, né, particularmente, tem que se desprender dessas coisas para tornar a sua própria identidade, né? Porque a identidade judaica, né, ela é moldada ou lapidada através do desprendimento, não sei se a palavra correta é essa, do desprendimento dessas coisas, né? Por exemplo, coisas que nos afastam do eterno. Por exemplo, a pessoa se prende tanto a certas coisas, mas aí ela não consegue, se ela não conseguir se desprender dessas coisas, ela não vai conseguir lapidar a sua identidade, né? Que é justamente isso aí, tornar-se o Israel interior, né? Isso conecta diretamente com a aula do Eduardo que nós estamos falando hoje aqui, sobre o ser passivo Muito boa.
e sobre o ser ativo. O ser passivo é as nações. O ser ativo é Israel, porque ele tem um senso de identidade. Eita, Lili. Ele pensa. Ele não é objeto dos seus desejos. Ele não é como aqui, né? O clima, você tem o clima, a luz está entrando. Ele, na verdade, está refletindo. Esse é o sentido da palavra reflexão, né? Quando você se identifica com aquilo que está... Quando você busca a sua aparência naquilo que você está contemplando. Sim. Então, olha a diferença. O ser passivo, ele só entra e deixa o desejo o preencher. O desejo acabou, ele voltou a se tornar vazio, ele voltou a tornar carente. E aí ele precisa correr novamente atrás do objeto do seu desejo. E tem um detalhe que esse momento de vazio, ele acontece um segundo depois de você satisfazer o desejo. Exatamente. A ideia do cara que é, o meu sonho é ter um carro. Depois que ele tem o carro, ele Já quer ter o outro. ele já não tem mais o desejo por aquilo. O que isso vira? Um ciclo vicioso. Vício. Ciclo vicioso. Quando você rompe somente com o receber, mas você recebe com a intenção de doar, ou seja, você vê o objeto do seu desejo. Foi o que o Eduardo estava explicando hoje aqui. Foi mesmo. E você olha para o objeto, mas você dentro de você tem outras aspirações, outras coisas, você o rejeita, você emite uma luz que corrige não só você, mas também o objeto de prazer. Porque o objeto é apenas um objeto. Ele não entende. Quando você tem um vício, né, a pessoa vai dizer, a pessoa tem sei lá, o cara tem vício... Ou pode ser qualquer tipo de vício. Compulsão por comida. É, qualquer um. O que é comida? É comida. Às vezes por açúcar. A culpa é a comida? Não. A comida em si é má? Não. A comida em si reflete alguma coisa? Não, ela é apenas comida. É o desequilíbrio do próprio ser que faz a comida um mal. Compulsividade, né? O que está mal É a compulsividade. é outra. É a pessoa ingerir comida sem ter um limite. Ela fala assim, não, eu só vou acabar de comer quando a comida acabar. Então não é assim, pô. Ela tem que comer, se sentiu satisfeito, já tá bom. Mas isso é mais profundo. Ela não come essa comida toda só para tive prazer de comer quando aquilo acabar. Ela come isso tudo para poder preencher um vazio que está dentro dela, que ela não sabe como expressar isso para fora muitas vezes e não sabe os mecanismos para se conhecer melhor, não sabe como percorrer os seus caminhos internos para se curar. O trabalho de cura não é de Deus, é do ser humano. Ao ser humano só cabe isso daqui, ó. Implorar por ajuda. É forte. É forte. Alexandre. A gente, enquanto eu não quiser mudar, o Eterno vai continuar mandando luz. Vou continuar escravo do meu próprio desejo. Não foi assim que aconteceu com Israel? Irache explica uma coisa até interessante na Parashá de Balak. Diz que o Eterno vai sempre te ajudar por qualquer que seja o caminho que você escolheu. Ou seja, se você for empenhado em fazer o mal, em se destruir, em ser um péssimo ser humano, o Eterno vai te ajudar a ser o pior ser humano possível. Tá entendendo? Só que você tenha consciência de onde você está indo, para onde você vai chegar. Entendeu? Enquanto você está vivo, você escolhe o seu caminho. Agora, a alma não. A alma ela já tem a sua jornada. Excelente. E tem uma coisa que eu estava lendo, que é assim, na Torá Viva, depois eu estava lendo na Torá normal e na Torá Rashi, que ela não estava falando, mas eu não sei se foi uma falha na escrita, mas o Moshe fala de uma coisa de vidas. Agora Na Torá? Na Torá. Então não é falha de escrita. Eu fiquei me perguntando, né? Porque ele fala... É porque eu não trouxe a Torá Viva. É proposital, não é falha, não. Sim. É proposital, não é falha. Deixa eu ver se eu consigo lembrar, É forte. porque eu vim procurando no caminho
eu vim procurando no caminho o passuco, o versículo, e não acabei não encontrando, mas em casa, na Torá, eu anotei. Ele fala, o Eterno não me permitiu isso nesse momento por causa de minhas vidas. Né? Ou seja... Isso é forte. Várias vidas. Propósito mais pra frente. O Rocher falou isso. Mais uma prova de reencarnação. Eu vou novamente depois procurar e trago para vocês no próximo Shabbat esse versículo. Porque a palavra vida não tem singular na hebraico. Sim. Entendeu? Então, sempre que vida é Raim. Raim. Quando se escreve no singular, você está falando vivo, o indivíduo em si. Mas vida no sentido amplo da coisa, é Raim, é sempre no plural. Vidas. Vidas. Não tem para nós, só que na verdade para eles singular. é vida como um todo. Então seria um contexto de pronome, de conjunto com a palavra. Sim, porque vida na Torá É plural. ela vai entender, plural. ela vai entender vida. Não é singular. Não, a vida não é vida em hebraico. Não é vida, não tem vida. Só vidas. Então é plural, são palavras pluralizadas. Ela entende vida como soma do todo. Isso. Como uma soma. Então ela vai sempre fazer no plural. Sim. O indivíduo por si só ele não é considerado vida. Ele não é considerado vida. Ele é só algo boiando. Nós somos vidas. Porque isso conecta exatamente com o conceito que nós já conhecemos, né? De Adam Harishon. Isso aí. Isso. Positivo. Fragmento. Positivo. Fragmentos. Positivo. Nós somos fragmentos de Adam Harishon. Positivo. E a gente tem que corrigir para que ele volte ao seu esplendor novamente. Nada é por acaso. E nem vai ser. Agora uma coisa que é mais na tua área aí. O átomo sozinho. Qual é o potencial de um átomo sozinho? O átomo pelo átomo. Porque a gente sabe que o átomo nada mais é do que um grande espaço vazio. Né? Com partículas, né? No centro, no núcleo. Mas qual é o potencial do átomo como uma entidade única, como indivíduo? O que ele consegue produzir por si só? Só um átomo. O átomo já é um agrupamento, né, de partículas. Sim. Você tem aqui, ó, o núcleo e esse daqui é a eletrosfera. Tá? Eu não vou fazer desenhos mais difíceis não, daqui é o mais simples que se entende. Tá? O que acontece? O átomo sozinho, ele nunca quer ficar sozinho. Sim. A não ser que ele faça parte dos gases nobres. Porque ele tem isso. O que é gases nobres, professor? E vamos lá. O primeiro átomo que nós temos é o hidrogênio. Ele tem um próton e um elétron. Fica aqui circundando. Esse elétron e esse próton, eles estão se atraindo. Mas a força de atração entre eles, o próton, porque por ter mais massa, ele ainda quer mais alguma coisa. Então ele vai procurar se ligar a outra coisa. Por isso que você nunca Além vai do ver. elétron. Sim, Além do elétron. sim, por isso que você nunca vai ver um hidrogênio sozinho. A forma do hidrogênio é o quê? H2O. H2. H2O. Isso. Isso aqui ele vai procurar um outro elétron De um outro átomo. E assim e um sucessivamente. outro átomo de hidrogênio. E assim sucessivamente. Quando eles começam a compartilhar as suas eletrosferas, ele ganha estabilidade. Por quê? Quando um átomo ele tem 2 elétrons na sua camada de valência, ele se torna estável. Para átomos maiores, existe a regra do octeto. Ou seja, o átomo ele tem que ter 8 elétrons, na sua camada externa. E aí a gente tem o quê? Os gases nobres, que a gente tem no caminho que a gente chama ele de hélio. O que é o hélio? Tem um próton, um nêutron, outro próton aqui para poder grudar, 2 elétrons.
em paz com o mundo, não quero guerra com ninguém. Esse cara é estável. Eduardo Duarte, né? Hã? Eduardo Duarte. Então, Mas é assim. Ele- Porque se você compreende um átomo, você compreende a essência do indivíduo. Sim. Entendeu? Então, resumindo a ideia aí, um átomo sozinho, ele não, por mais que ele tenha potencial, ele só consegue expressar o seu potencial na sua relação com outro átomo. sim. Mas por si só ele não. Ele... Só se ele for gás hélio. Só se ele for, desculpa, gás nobre. O Mas gás a- nobre, ele não conversa com ninguém. Raramente e Um muito... Tzaddik, né? Isso, é o tzadik, isso aí. É o tzadik. É. Esse cara aqui é o Gostei da vida, tzadik. né? É, só que também é inflamável, né? Pronto, já veio pronto. Não, ele não é inflamável. O gás hélio não é inflamável. O gás hélio não é inflamável. Não é inflamável não. Os gases nobres maiores, xenônio, argônio, eles às vezes quando estão perto do cloro, porque o cloro é o cara mais favoroso que tem na face da... Não, não é o cloro não, desculpa, é o cloro e tem o outro que é o... Ah, agora eu me esqueci qual é o nome dele. X14? Não, É, porque o X14 é terrível. Cloro é ótimo. Não, Por isso que os gatinhos gostam de cloro. é o fósforo. Ah, Não, tá. fósforo? Alguém tem tabela periódica Tá. aí? Agora eu não vou lembrar o nome dele. Nitrogênio. Não. Ele tá na 7, na família 7. Todos os átomos da família 7 são átomos altamente eletronegativos. O que é a eletronegatividade? É o desejo de receber elétrons. E são os caras que arrancam elétrons na hora. Quando, assim, eu não sei hoje em dia, mas antigamente a água, até que a gente comprava água sanitária, quando você bota o dedinho nela, a primeira coisa que você sente é o quê? Esquentar. Queimar. Hoje não faz mais nem Nem costinha. mais faz. Hoje nem cheiro tem. Tão misturado que é, né? Muito fraco. Loucura. Muita água que eles botam. Água. Tem gente que até toma pra Lembrei. testar. É esse cara aqui, ó, o F. Flúor. 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 Ah, o que acaba com os dentes, né? Ei. Acaba aí, limpa os dentes. Ah, limpa, parece. Vai, O vai, flúor. vai. O certo Ele é o Limpa pelo mais esmalte. eletronegativo da tabela periódica. Esse cara aqui, meu amigo, Corrói tudo. não tem conversa com ele. Chegou Corrói. perto, ele sai arrancando elétron, sai pra dando ligação Vai fazendo a química limpa. a todo Por que, que a vapor. gente passa isso no dente? É. O que acontece? Quando você Glicosiva. aplica o flúor no dente, ele cria uma camada de proteção. É chamado de fluoapatita. Ele fortalece, ele enrijece mais os dentes. Sem isso, nosso dente ia ser um pouco mais mole. Então faz Uma vez eu ouvi dizer que, na verdade, ele, com o tempo, Com o ele tempo, ele é come o corrosivo. esmalte do dente. Com o tempo. Ele acaba com o esmalte do dente. Então, quem usa flúor, o ideal é usar uma vez a cada 2 Usa anos. em Sim. excesso, o problema é o excesso. Tudo na vida. O que a Torá fala pra gente? Usa com parcimônia. A Torá é um livro de parcimônia. Ela te ensina a trabalhar a parcimônia interior. Moderação. Física, química. Por quê? O que são os matemática. vícios? O que é o vício? É o excesso. É o excesso de tudo. Até ser bondoso demais é errado. Ser bondoso é um bicho. Entendeu? Uma coisa é boa, outra coisa é ser bombom, né? Mas tem gente por aí que é. Pô. Uma coisa Então, é bom. assim, o flúor, ele é o cara que ele arrebenta qualquer um. Você quer ver? Você pega uma experiência simples, você pode pega um pedaço de bombril e tenta passar por ele um filetinho de gás de flúor. Pegar fogo na hora. Você vê a reação é altamente violenta, altamente exotérmica. Ele sai arrancando elétron, fazendo reação química na hora. Dá pra fazer bomba com glicerina? Dá. Eu vi isso aí no filme. Dá. Com glicerina? Nitroglicerina. Você pega a glicerina e Coquetel Molotov. mistura ela com algum Mas é um tipo de sabão? nitrato. É um sabão? O Glicerina coquetel é Molotov, eu acho que tem. a base do sabão? Não tem? É a base do sabão, é glicerina? Não, a base do sabão não é a glicerina. A base do sabão é lipídio. Glicerol, Sódio, pode ser É, glicerol. isso. Não é nem sódio, é o lipídio com um alcalinizador, por exemplo, soda cáustica. Mas não tem É, soda detergente soda de cáustica vai glicerina? enrijecer Tem de glicerina ele. ou Fazer ele uma não barra. tem
detergente feito de glicerina? Sim, entendeu? Tem gente que coloca glicerina porque a glicerina ela faz bem para nossas mãos. Ela te impede de reagir, que a sua mão reaja quimicamente com o produto que está O ali dentro. problema é o nitrogênio. Entendeu? Nitroglicerina, juntar os dois. Nitro, Isso. nitrogênio com a glicerina. Se você pegar a glicerina pura e colocar ela com algum outro substrato que vai reagir e vai unir a glicerina com o nitrogênio e vai gerar uma outra Uma coisa explosão, né? espúria. Não, você vai gerar uma outra coisa espúria, que é tipo assim, por exemplo, você tem Parece um bebê o sódio, chorando, né? que é o Na, e você tem o cloro, que é o Cl. Né? O cloro precisa de 2 elétrons, né? Tem 2 menos aqui. Então vai se ligar com 2 elementos de sódio. Esse cara aqui tem 1 elétron, né? Ele vai doar 1 elétron, vai ficar positivo. Esse cara vai doar 1 elétron e você forma o cloreto de sódio. Olha que engraçado, o sódio ele é altamente reativo. Ele é um metal molena, parece uma manteiga, você consegue cortar ele. Você pegar um pedacinho de nada de sódio, botar num copo de água, explode. Caramba! De tão reativo que ele é. O cloro, ele é um gás verde, que você não pode nem cheirar, que ele te mata, de tão corrosivo que ele é, porque ele está abaixo do flúor. E aí, quando os dois se unem, você come ele, o sal de cozinha. Isso aqui é o cloreto de sódio. É o sal de cozinha, o cloreto de sódio. Pra tu ver que a ciência de Deus é perfeita, né, cara? A ciência Dois Não separados, só a ciência de Deus, mas também a ciência humana. Porque se não fosse Não, o porque ser humano porque estudar... Deus deu a inteligência pro homem, pô. Mas isso é a ciência de Deus, pô. Então cada um O desses ser elementos humano sozinhos é descobriu essa destrutivo. ciência oculta, entendeu? É porque assim, o sódio... O Eduardo gosta, ele gosta, você que ele gosta. Eduardo gosta. O que acontece? Eu não quero me aprofundar muito nisso não, porque eu quero voltar aqui, tem coisa aqui para falar ainda. Os metais, eles são diferentes dos outros elementos. Por quê? Quando eles se ligam, eles criam uma banda, né? Que ele começa a compartilhar vários elétrons entre si. Por isso que o metal ele é maleável, você consegue cortar, você consegue fazer folha. Por exemplo, você tem folha de alumínio, né? Você consegue fazer vergalhão de ferro, você consegue modelar, consegue fazer extrusar, né? Por quê? Quando os átomos de metais se ligam, eles vão ligando como se fosse assim. Os núcleos vão ficando próximos e aí fora deles fazem uma nuvem de elétrons. Isso se chama de banda. É por isso que eles conseguem conduzir eletricidade. Entendeu? Porque fica ali elétron, aí tem um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. Aí quando você dá uma diferença de potencial, você consegue organizar. Fica assim, tá todo mundo lá, criança na hora do recreio. Tocou o sinal, se enfileirou. Isso aí. Exatamente. Isso que a gente chama de banda de energia. Então quando você, como a diferença de potencial, como se fosse o sinal da escola. Tocou, ele alinha os elétrons. Nisso que ele vai alinhando os elétrons, ele consegue fazer a passagem. Conduz. Ele conduz. Chega de química, chega de estrutura atômica, vamos falar da estrutura natural. Eu falei Tefilá, falei Israel, e agora eu quero trazer essa daqui. Shirar, que significa canção, cântico. Shiramau. Shirachirim. A raiz dela é exatamente shir, quer dizer cantar. Mas o que tem a ver? Eu implorei
com canção. Nós vemos que Moshe, antes de ele abrir o seu diálogo, ele fala: Deus Todo-Poderoso, Deus misericordioso e justo. Ele cria uma canção. Ele tem um cântico no deserto, né? Ele tem um cântico. Mas qual a importância da canção? Mexe com tudo dentro da gente. A canção, ela está ligada à Harmonia. alma. Porque ela harmoniza. Harmoniza. Você já ouviu a canção da sua alma? Você já parou para que no momento de tefilá, além de você estar simplesmente ali, né, lendo aquelas palavras, em vez de você ler, fazer aquilo uma melodia para a sua alma? Não é apenas letras, não é apenas palavras, mas é a harmonia que retifica os seus caminhos internos. E olha como liga diretamente com o tefilá. E olha como liga diretamente com o seu senso de identidade. A própria leitura da Torá é cantada. Sim. A harmonia tiferet, né? Beleza. Sim. Por quê? A gente pode pensar exatamente sobre isso. É porque quando você vai estudando, vai dando tanta informação. Estou falando sério, é muito gostoso. Foi uma experiência assim que eu tive essa semana, que eu vou levar, sabe, eternizar por toda a minha vida. Porque quando você... Vai manter. Quando você vai realmente Essa semana estudando... você pode estudar mais, semana que vem vai. Isso. É bacana, tá legal. São os cinco. Eu deixei um gostinho de Sim. mais, né? Se juntando. Deixei um Porque gostinho. assim, quando você estuda a Torá, simplesmente por parar e ler, porque às vezes a gente acha que estudar é ler, né? Você chega, senta, lê ali, paraxá, olha. Não, mas quando você vai buscar, por exemplo, eu olhei Vaed Hanan. Aí eu fui olhar a gematria. Aí eu fui ver quais eram as palavras que se encaixavam naquela gematria. Quando tu vai ver, tu não leu uma frase, mas já escreveu um livro. Sim. Não leu uma frase da Torá, mas leu um livro. Mas isso, o que mais me chamou a atenção é que quando você está ali estudando, você para de olhar para o mundo, você começa a olhar para dentro de você começa a olhar suas estruturas internas. Sabe? Você começa a pensar como você tem se conduzido, como tem sido as suas ações, o que você pode melhorar. Por exemplo, quando eu comecei a ver Shirá como canção, eu comecei a meditar na minha canção interna, ou seja, como eu posso transformar a minha reza em algo que venha harmonizar não somente a minha mente, mas a minha alma, os meus caminhos internos. Como um instrumento musical, né? Sim. A harpa de Davi. Sim. Os passarinhos. Sim. Fazem isso. Walterzinho, Pode falar. eu tenho uma coisa para complementar isso aí que você está falando. Eu estava até falando com um amigo outro dia sobre a gente tem uns micros pelos dentro do ouvido, que aquilo ali quando encosta um no outro, a gente consegue entender os sons, entender as coisas. Então, eu pensando comigo mesmo, assim, o Eterno sempre ilumina a nossa mente, né? Para a gente entender as coisas. Isso aí que tu está falando tem todo sentido. Sabe por quê? Não adianta a gente só ler as coisas ou aplicar as coisas se a gente não entender a harmonia das coisas. Sim. A natureza ela te dá uma harmonia, você consegue ouvir a harmonia da natureza, dos pássaros, de tudo que está acontecendo. Por exemplo, a pessoa vai cantar uma canção, quando tu vê que a pessoa ela tem jeito para cantar, ela consegue manter o ritmo ali, a harmonia da canção sem desafinar. Fala, opa, peraí. Isso é o ouvido musical. Quando a pessoa não, peraí, ela está indo certinho, ela não está desafinando. Até nos instrumentos também. E na Torá é a mesma coisa. A própria Kabbalah, ela trabalha mais com sons do que qualquer outra coisa. Quem já ouviu o Nigunim? Tem até aquela parte onde fala, a própria Torá está escrito, e viram sons. Não está dizendo que ouviram. Então esse ver som significa não somente
a audição, mas a compreensão plena do que está sendo dito. Está nessa paraxá mesmo. Quando Moshe, ele traz... É que eu separei aqui direitinho para poder falar, que aí vai trazendo... Quando ele fala sobre o apelo à fidelidade. Né? Que a gente entra nessa primeira parte do cântico de Moshe, ele pedindo para entrar na terra prometida, e logo depois Moshe senta o povo e começa. Lá em Horebe, vocês... Olha como é que pode. Tinha fogo, tinha escuridão, tinha som, tinha voz. E Moshe fala para o povo, olha, vocês viram, Deus não falou comigo somente não. Deus falou com vocês, Deus falou para a nação. E nessa verdade eu parei para pensar, né, porque quando Deus ele se revelou para uma nação inteira. Ele não chegou, foi para um indivíduo ali que fala que é profeta e... Tanto que ele, quando ele disse os 2 primeiros mandamentos, o povo não aguentou. Sim. Muita pressão. E o que ele disse? Uma das coisas que mais me chamou a atenção. O povo não disse, ouviremos e faremos não. Faremos e ouviremos. Isso nos liga novamente ao quê? Ao ser ativo. Porque o ser passivo, ele primeiro precisa ouvir para fazer. Eles não. Faremos e ouviremos. Ele entende a palavra como resultado. Sim. Ele se conecta com a mitzvah porque ele sabe que aquilo é por bem dele. Ele pratica a mitzvah, né, a pessoa que é o ser ativo, em nome do Criador. Ele sabe o que os seus antepassados viram. Ele sabe a palavra, o Deus a quem serve. E ele sabe que aquilo é para o bem. O ser passivo não. O ser passivo ele vai reclamar. O ser passivo ele vai culpar. O ser passivo ele vai arrumar confusão. O ser passivo vai chorar, vai bater pé, vai fazer aquilo que a gente já conhece. Ele vai manipular. O ser ativo não. O ser ativo ele não manipula. Ele cria ideias. Ele gera conexões. Ele cria realidade. O ser passivo não. Ele está ali, eu quero só... não, o que o Marcílio falou é verdade, eu aceito e está tudo bem. Se algo acontece de ruim, a culpa é do outro. Isso aí. O Eduardo trouxe hoje uma palavra maravilhosa, eu chorei, eu senti a presença, ele está ali confinado naquele mundo pequeno. Emocionalismo. Exatamente, ele está apegado às suas emoções. Ele não está apegado à sua razão. Hoje voltei a esse deu ensinamento? Não, eu vou ver se isso aqui realmente está lá, eu vou lá olhar a gematria, o que ele está falando pode ter sentido, vamos ver se realmente tem. Isso é estudar. Sim. Ele está falando que tem que corrigir os caminhos internos. Como é que a canção vai corrigir o caminho interno? Eu vou lá pesquisar, vou lá ver como é que eu acho essa canção. Então, muitos acham a canção sempre o emocionalismo, né? Não. Mas se você vai usar ela como uma abertura para você meditar e se harmonizar, é outra coisa. Sim. Não, Já falei que a letra não é bonita. Aqui, ó, tá vizinho, ó. Cadê ele aqui, ó? Olha lá, ó. Aí eu entendi. Entendeu? Vamos. Eu esqueci de falar uma coisa que muito importante na palavra tefilá. Na palavra tefilá, aqui em tefilá, a raiz da palavra é palavra. Até fiz aqui isso. Tá ligado ao palato da boca? Não, aí é hebraico. Tá. É Pei, Lamed, Lamed. Que a primeira tradução seria julgar. Eu só posso fazer tefilá a partir do momento em que eu começo a julgar os meus caminhos internos.
Inexato. Não, eu preciso percorrer aqui, ó. Combinado. Ó, eu tenho que percorrer cada caminho. Isso. Todos os Eu tenho que olhar, ó, Antes, é por isso que eu comecei a entender determinadas coisas que os judeus fazem e que às vezes para a gente não parece ter muito sentido. Ele, antes de rezar, ele faz Hitbodedut. Reflexão. Ele faz Hitbodedut. Ele percorre seus caminhos internos, ele visita o seu dia. Poxa, o que eu fiz hoje? Reflete. O que eu preciso melhorar? E ali ele vai lá, porque ele sabe que se ele olhar só pelos méritos, ele não consegue nada. O que ele faz? Sedaká. Ele coloca só de Sedaká e ali ele leva a sua voz ao seu Criador. E ali ele busca a harmonização através do canto. E esse padrão, na verdade, aí muitas vezes chama de árvore e tal, mas se a gente olhar bem, isso é uma partitura. Sim. Uma partitura de 32 notas. Então, cada caminho aí é uma compreensão. Então, até a questão da lavagem de mãos, na realidade, está ativando ali a sefirot, mas dizem, algum estudo diz que tu está ativando as letras, cada letra de cada sefirot. Mas olha que coisa interessante. Quando você vai para a palavra julgar, quando você julga o quê? A intenção do Atenção. Não é assim que o juiz faz? Ele julga a intenção do ato. Ou seja, toda vez que você lembrar de tefilá, lembrar de palavra, que significa julgar, e significa que você deve colocar kavaná em tudo que você faz. Qual minha intenção? É justamente isso. Que conecta com tudo que o Eduardo parece até que foi combinado, né, Eduardo? Mas não foi, não. E Mas é porque antes de tá em fazer, né? conformidade, pô. Aqui tá, eu já reparei, tá em conformidade. E quando o local está em conformidade, o próprio Eterno, ele organiza as coisas. Ele que organiza. Então, quando você olha para si, você percorre seu dia, você percorre seus caminhos internos, seja pela manhã, seja pela tarde, seja pela noite, seja os seus horários vagos que você tem durante o seu dia, na sua agenda, você vai parar e você vai meditar. Como tem sido a minha relação com meu filho? Como tem sido a minha relação com a minha esposa? Como tem sido a minha relação com o meu patrão? Como tem sido a minha relação com as pessoas que estão abaixo de mim? Como tem sido a minha relação com os meus irmãos na Beit? Que tipo de música eu ando cantando? Exatamente, né? Inclusive, hoje eu fiz a música do Vira-Lata. Eu fiz a musiquinha lá e ainda me deu um vislumbre no final do refrão. Ele começa, né, o Vira-Lata desabafando. Né, eu corro livre, bicho solto, faminto, na minha brava luta contra os pneus. Eu não mato, eu não mordo, eu não minto, e uivando para a lua, eu converso com Deus. Ou seja, tudo na criação tem uma percepção do ser maior. É um poeta. O que não tem é uma descrição. Ninguém sabe descrever essa força que rege, mas existe essa percepção. Porque cantaria nessa canção, hein? Isso conecta com o que você falou na semana passada. Né? E conecta com a aula do Eduardo. O que é espiritualidade? É uma coisa que ninguém sabe explicar. Conexão. Mas que todos nós sentimos. Conexão. E aí um cria um padrão para aquilo que ele sente, apresenta para o outro concorda, pronto, temos uma religião. Achei que concorda com o meu padrão. Mas não é isso que o Eterno nos diz. Né? Mas infelizmente eu... Eu não quero seguir por esse caminho, não. É que a religião está vinculada ao conceito de ideia, que é o caminho público. Sim. Né? Porque como andam dois juntos se não estiverem de acordo? Então, de repente, a minha percepção de espiritualidade, quem vai se identificar com ela? Aquela parte de alma do mesmo órgão que eu.
Sim. Tá Isso tem entendendo? tudo a ver com Isso é o que vai fazer com que voe junto. Então não adianta eu chegar no japonês budista de tradição budista e ficar falando de Torá para ele. Ele pode até achar legal, mas ele não vai assimilar, por quê? Porque o contexto de alma dele é de um outro órgão do corpo. Tá entendendo? Então cada um tem o seu grupo, cada um tem a sua. Por quê? Porque a nossa intenção é viver em coletivo. Mas não tem como todo mundo ser um só. Entendeu? Porque cada pessoa tem, cada grupo tem a sua realidade diferente. Até o ateu, né, no exercício da sua racionalidade, ele compõe também um órgão. Né? E essa negação era tão importante quanto a própria afirmação. Porque se não há quem negue, não há quem busque. Porque todo mundo já encontrou. Sim, exatamente. Então é por aí. Isso é uma Força questão... centrípeta e centrífuga, é isso? Isso. Né? A centrípeta é para dentro. Aqui atrás é que repete. Isso, e tem a centrífuga que é para fora. Todas as vezes não Isso. A A centrífuga centrífuga escapa. Isso. A centrífuga escapa para fora. Isso, e a centrífuga para dentro. Eu lembrei da aula de física. Quando você olha para cá, Rapaz, o negócio tá bom. Eu tô tentando relacionar com Ele vai isso. aqui, ó, pra cá, Você pra tem cá, ó, olha aqui, ó. Você tem um ponto que gera uma circunferência. A força que vem para cá é a centrípeta. Ah, aqui vai para dentro. Centrífuga, que vai para fora. E aí aqui vai para cá, centrífuga. É que você tem um par, né? Ação e reação. Aqui vai pra dentro é o quê, ô Valdeci? Que vai para dentro é centrípeta. Centrípega. Isso, centrípeta. Que ela Que vai vai pro pra centro, fora é porque ela vem de centro, ela joga pro centro do raio. Ela joga pra A outra é fora. Centrífuga, isso, ela vai para fora do Por raio. isso que eu ia sair. A centrífuga, ela sai fora do raio. Então até nisso a gente vê também um padrão cabalístico aí de regra temporária. Sim. É força de atração e repelir, como é que fala? Atração e Atração e repulsão. atração e repulsão. Porque por mais que a gente tente, às vezes, desmerecer, não desmerecer, entre aspas, o passivo, só que a gente também precisa entender que o passivo, ele é quem oferece o cenário para que o ativo possa atuar. Então precisa de um passivo. O que eu não posso é ser passivo de um ativo que não está em ressonância. Né? De um ativo deturpado, de uma ação deturpada. Sim. Mas até então o ativo e o passivo, na verdade, eles se atraem, né? Sim. Quando a gente olha para esse desenho aqui, né, da força, se você tem, por exemplo, vamos dizer, se o círculo é perfeito, eu não sou muito bom de desenho, não. Olha que eu fiz... Parece um ovo. Deixa o ovo aqui. Se o agente que está fora, ele tem muito mais força do que o cara que está dentro, o que acontece? Esse raio ele tende a diminuir, porque a força centrípeta é muito maior do que a força centrífuga. É como se ele estivesse sugando, tá vendo? Ele vai entrando com mais força, vai penetrando. Então no caso é quem está dentro que tem que ser mais forte aí. Não, o que tem que haver é o equilíbrio entre os dois. Então tá ligado. Para chegar ao centro. Isso. Não, para que eles estejam, por exemplo, para que esse ciclo esteja perfeito. Se o cara que está com mais força, o que vai atender? O que vai acontecer com esse cara? Ele vai tender a se aproximar mais e o raio vai diminuir. Significa que eu tenho mais força sobre esse cara. Ou seja, o ser passivo, ele está sofrendo uma força desproporcional que ele possa suportar do ser ativo. Ou seja, eles não estão na terceira lei de Newton. Ou seja, significa que aqui está tendo aceleração. Há uma aceleração Está recebendo informação sobre esse cara. Ô, Patrícia, o passivo está recebendo informação que a carga é tão forte, tão pesada, que ele não está conseguindo assimilar as coisas. Olha como é que vai... É isso ou não? Não, olha como é que você vai entender isso agora. Se há aceleração, significa que quem está fora se movimenta muito mais do que quem está dentro. Ou seja, quem está dentro está oprimido. Só quem tem velocidade é quem está fora.
Ou seja, esse cara aqui tira proveito de toda a relação que ele tem com esse cara aqui. Quando é um par ação e reação, você tem o MCU, movimento circular uniforme. Aqui você tem o MCV, movimento circular variável. Porque esse cara aqui, ele tá voando, enquanto esse daqui... Ele criou uma redoma para confinar o outro. Isso aí. Olha, tá ali com ele brilhando. Ele gosta. Mas vamos voltar para a Torá. Falamos de Palau, falamos de Sirá, e agora falta a última. Palavra é essa? Shalom. Shalom. Mesma. Shalom a gente já sabe, né? Que significa Um conjunto de coisa boa. paz ou completo. Mas qual é a raiz de Shalom? Ação, tirar. Não? Shalom. E o que é que significa Shalom? Ser completo. É Shalom ou Shalom? Shalom. Chamar e Shalom, ser completo. Ou estar em paz. Se você busca isso, Também tem Shelem, que é perfeito. perfeito. É de Jerusalém. Daqui você tira, né? Bem, Você isso só, sim é só- aqui você só muda as vogais. Isso aí tá ligado com Melquisedeque, tá ligado com o filho de Noa, que foi Shem, que ele era o sacerdote daquela época, de Salém, que hoje é Jerusalém. Assim ligado. Tudo ligado. Mas quando você olha para a raiz e você olha para a conexão com Vaed e Hanan, para eu ser completo, eu preciso ter uma vida que eu implore a ajuda do Criador. Para eu estar em paz, eu tenho que estar em consonância com Vaed e Hanan. É porque o ato de súplica também implica em reconhecer a imperfeição. Sim. Ou seja, se eu tenho perfeição, eu estou incompleto. Mas a partir do momento que eu admito a minha imperfeição e busco por ajuda, não sou eu que me torno completo, mas a Shem me faz. Esse completo mais. A Shem se completa, ele traz paz pra gente, É. ele traz parnassá, ele traz correção, ele nos dá força. E não poderia faltar a nossa última palavra. Vou ver se eu consigo pagar aqui e escrevê-la aqui. Shalom, ser completo. Shor. Depois não apaga não, tá, professor? Eu, professor? E depois eu vou tirar uma... É o Vav, com pontinho no meio. Yuresh. Shor. Que significa boi. Que é o nosso instrumento de Força. força. E a raiz de Shor é Shur. Que significa olhar. Eu só encontro a minha força quando eu olhar para dentro de mim. E quando eu fizer essa força buscando fora, eu jamais vou encontrar. Porque a força não está fora, a força está dentro de você. Na tua palma. Quando eu olho para dentro, quando eu busco a correção,
eu encontro Força. força. Interessante que Ou seja, não vem de cima. Gevurah, Gabriel, tem o símbolo do boi, né? Sim. Aqueles, né? Se a gente for ver, a gente está A força interna. passeando por a árvore da vida, por Gevurah, por Hesed, por Netza. A gente está indo devagarinho, um por um, Que o dentro boi, desta paraxá. apesar da grande força, o boi ele é um animal de servidão. Sim. E para isso ele está olhando para onde? Para frente. O olho não olha para trás. Quando você bota o arado nele, ele só olha para frente. E por que a gente que somos livres, pensantes, continuamos olhando para trás? É porque nos falta força? Ou porque de fato falta olhar para nossas ações, olhar para dentro de você, se conhecer melhor, se tratar, né? Quando falo tratar, é tratar os seus caminhos internos. É entender que se eu não olhar para mim, ninguém mais vai olhar. Até mesmo o Criador. Que isso está exemplificado logo acho que na paraxá seguinte. Porque Deus fala para Moshe, para ele animar Yehoshua, Josué, e fala para ele, Josué, se você entrar, o povo entra. Se você não entrar, o povo não entra. E Josué faz o quê? Manda o povo na frente dele, chega lá, toma pancada. Perdem uma grande porção de membros na guerra, o povo volta, Deus fala com Josué, o que eu te disse? E aí Josué foi e venceu a batalha. Vai na frente, meu filho. Tudo Ou seja, ele olhou para dentro de si. Ele entendeu a mensagem. Olha que profundidade disso. Ele não ficou, agora eu vou ter que... Ele viu que a ajuda não estava fora, não. O negócio era com ele. a coragem, né? Muitas vezes isso acontece com a gente. O problema está aqui, ó. É em mim. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que resolver. Não adianta eu querer, vou achar que o Rodrigo vai resolver, a Samanta vai resolver, o José vai resolver, o Eduardo vai resolver. Não. Recebe que é teu. O olhar está para dentro. É eu. Eu sou o agente da mudança. Quando a gente às vezes olha para o nome do Eterno e diz aqui, eu sou, ele está lembrando assim, eu sou, você também será. É o eu, ó, eu tenho que fazer. Não é dizer, que eu sou, não somos nada diante do Eterno, que ele é tudo. Tem um comentário do Rabino David Job bacana sobre o tetragrama, o nome do Criador. Diz que a tradução mais perfeita que se pode ter, né, para esse tetragrama não seria eu sou, eu serei, seria sendo. Sendo, porque isso foge do temporal. Sim. É como se unir passado, presente e futuro num único ato. Está sendo, desde quando, o que, até quando, interessa. Ele está sendo. Rayon. Tá entendendo? E ele vai continuar, e ele já era, mas o único acesso que a gente tem ao Criador é o agora. Rayon. É o agora. Então, eu serei, então lá na frente vai dar certo. Eu fui, lá atrás é que era bom. Não, estou sendo. Opa, então existe uma necessidade imediata do agora. Isso se conecta exatamente com isso. Rayon. Por quê? O que eu tenho sido? Às vezes eu quero me apegar ao passado, e aí eu entro muitas vezes naquele ciclo, né, destrutivo, em que eu olho para as minhas imperfeições do passado, eu olho para quem eu fui, eu olho para aquilo que eu fiz, e vou ficando preso nesses raciocínios. Ou então eu fico olhando para o presente, né? O que eu poderia ser amanhã, o que eu poderia fazer amanhã, o que vai acontecer, como eu vou cozinhar amanhã, e você esquece literalmente de ser o agora. Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer todo dia. Levantar de manhã, acordou, abrir os olhos, o que eu serei hoje? O que eu posso fazer na minha vida para mudá-la hoje? Porque a gente não sabe. A gente tem essa falsa sensação de domínio do tempo. E é nisso que nós nos baseamos. É nisso que a nossa preguiça se deita.
É nisso que, né, nossos comodismos se abordam, porque você acha que sempre ainda vai ter um amanhã. E a gente esquece o principal, o agora. Você se preocupa com as contas, você se preocupa com isso, você se preocupa com aquilo, mas você esquece de viver o seu minuto da sua vida. Você às vezes esquece de viver aquela alegria. Às vezes acontece uma alegria naquele momento. Você, em vez de desfrutar daquela alegria, de dar atenção àquela alegria, comemorar aquela alegria, você simplesmente está pensando no momento que vai acontecer daqui a pouco, porque você está pensando que o amanhã ainda vai chegar. Que talvez nem vá. Exatamente. Às vezes você tem uma determinada tristeza que chega até você, em vez de olhar para aquela tristeza naquele momento, entender o que é aquela tristeza dentro de você, para que você busque um processo de cura, porque se chegou até você, o Eterno que mandou para você acordar de alguma forma. Você, em vez de viver aquilo, o que você faz? Transfere a tristeza para amanhã. Fica entre a saudade e a esperança. Exatamente. E aí o que você acaba acontecendo? Cai num sentimento pior, que é o de depressão. Porque você está postergando a sua tristeza. Né? Danzura Tomar? Tudo é para o bem? Se tudo é para o bem, você tem que agir. A ação é que vai melhorar as nossas vidas. Não adianta eu chegar, ver aquele abate, não adianta eu chegar, ouvir um bom estudo, não adianta nada se aquilo não criar dentro de mim uma força motivadora para que eu cresça, para que eu mude, para que eu transforme. Eu queria trazer mais coisas, mas nosso horário já terminou. Muito obrigado pela atenção de vocês. Razak Baru. Agora, Razak Baru. Posso tirar?